Todo mundo conhece a má fama do casuar, de que é uma das aves mais perigosas do mundo, que pode até matar pessoas. Mas será que essa espécie merece mesmo esse título? Até onde isso é verdade ou exagero? Os casuares são aves impressionantes que não voam, encontradas na Austrália e Papua Nova Guiné. Existem 3 espécies, o casuar anão, o casuar do norte e o maior e mais famoso, casuar do sul. E o casuar do sul é grandão, viu? Está entre as maiores aves do mundo, podendo pesar mais de 70 quilos e quase 1,80 m de altura. A crista maciça e a cabeça colorida chamam a atenção, mas a característica que assusta muita gente mesmo é a garra de um dos dedos do pé, uma garra grande e afiada como uma lâmina, que é usada pela ave para se defender. Como muitas aves, os casuares atacam outros animais para defender o território de alimentação, defender os ovos ou os filhotes, ou para defender a própria vida do ataque de um predador. Como tática de defesa, ele pode chutar, às vezes até pular em cima da vítima, mas também ele pode dar bicadas ou cabeçadas, e quando ele resolve chutar usando a garra afiada, pode causar sérios danos ao animal atingido. Mas no geral, casuares são aves tímidas e discretas que vivem no interior de florestas, bem longe dos seres humanos. E apesar da aparência, são aves principalmente frugívoras, que passam boa parte do tempo procurando frutos pelo chão da floresta. Mas beleza, então vamos à questão central desse vídeo. O quão perigoso é um casuar? Sabemos que existem relatos comprovados de ataques de casuares contra pessoas, só que os ataques são muito raros, e nos casos que aconteceram, geralmente envolve aves que foram ameaçadas ou encurraladas por pessoas. E ataques graves ou fatais são raríssimos, mas raríssimos mesmo. Ao longo de toda a história, só conhecemos 2 casos fatais. Um que aconteceu na Austrália em abril de 1926, de um adolescente que estava tentando matar um casuar, só que aí o jovem acabou tropeçando e caindo no chão, momento que o casuar revidou com chutes que foram fatais. E o outro caso, mais recente, de 2019, de um senhor de 75 anos que criava um casuar na sua propriedade, na Flórida, nos Estados Unidos, e foi atacado por patadas pela ave quando ele caiu no chão, dentro do viveiro. E o porquê o senhor caiu no chão e os detalhes do ataque não se sabe muito bem, não haviam testemunhas. Ok, esses são os 2 únicos casos fatais que conhecemos, mas fato é que essas aves não ficam agressivas à toa. Existe um estudo muito interessante publicado pelo pesquisador Christopher Cochrane que analisou 150 ataques conhecidos de casuares contra pessoas, de todos os tipos de ataques, desde uma simples bicada de uma ave de cativeiro até casos mais sérios. E o pesquisador descobriu que 75% dos ataques aconteceram em lugares onde as aves estavam acostumadas a receber comida de pessoas. Nesses locais, algumas aves mudam o comportamento natural e agem de forma agressiva, na expectativa de serem alimentadas, dando chutes ou bicadas se nenhum alimento for dado a elas. Outra parte dos ataques são de casuares em comportamento defensivo, de aves tentando proteger os ovos ou os filhotes da aproximação de pessoas. Sabemos também que casuares não gostam de cachorros e sempre que possível botam eles para correr. Isso porque cachorros selvagens e dingos costumam atacar essas aves. Então a ave demonstra um certo receio em relação aos canídeos devido ao histórico negativo com esses animais. E outra parte importante desse estudo é que apenas 3% de todos os ataques documentados e analisados foram considerados graves, que causaram lesões graves. E claro que eu concordo que sim, que é uma ave que deve se tomar muito cuidado, que deve ser respeitada, que tem potencial de machucar ou mesmo matar uma pessoa. Isso é indiscutível. Mas a fama é sim exagerada, tá? Ela não é uma ave assassina ou que fica agressiva à toa, como dá a entender em algumas manchetes por aí. Assim como muitos animais, os casuares são mal compreendidos. Quase todos os ataques conhecidos foram incitados por pessoas, relacionados com comida ou com defesa de filhotes. A maioria das aves reagem de forma semelhante em circunstâncias semelhantes. Não só as aves, muitos outros animais também. Só que no caso do casuar, como é uma ave grande e muito forte, não é o tipo de animal que você quer receber uma reação agressiva, né? Mas como eu disse, são aves muito tranquilas. Turistas que visitam a região de Queensland, na Austrália ou na Nova Guiné, com sorte encontram casuares caminhando livres, às vezes no entorno de vilarejos, beira de estradas ou até em praias que margeiam as florestas.
Interessante que eu já vi muitas fotos e relatos das pessoas, às vezes a pé, tirando foto das aves e tal. E por lá as autoridades locais alertam apenas para manter uma distância segura das aves, principalmente de filhotes, não alimentá-las, pois seguindo essas recomendações está tudo bem. E muito além da fama perigosa, os casuares têm várias curiosidades interessantes. Apesar de grandes, são verdadeiros atletas, conseguem correr até 50 km por hora, conseguem pular até mais de 2 metros de altura e também nadam e nadam muito bem. Eles fazem de tudo, ou melhor, quase tudo, eles só não voam mesmo. Agora você já reparou como é interessante essa crista maciça dos casuares? A sua função sempre foi um grande mistério entre os pesquisadores. A princípio pensava-se que era um mecanismo de defesa, mas o que a ave menos faz é se defender através de cabeçadas. Uma outra hipótese é que uma de suas funções era de servir como se fosse um capacete, protegendo a cabeça da ave enquanto corre ou trota em meio a galhos e arbustos da floresta. Porém, um estudo publicado em 2019 revela uma função um tanto quanto interessante. É que a crista atua como um termorregulador, igual ocorre com o bico dos tucanos. A crista é altamente vascularizada, onde os vasos sanguíneos dilatam e se contraem de acordo com a temperatura externa, ajudando no controle da temperatura do corpo da ave. Isso é muito legal. Um apelido carinhoso que o casuar do sul recebe, que é a maior das 3 espécies, é o de jardineiro da floresta, por causa da sua relação benéfica com as plantas frutíferas. Na verdade, existem algumas árvores que não conseguem germinar com sucesso, a menos que a semente tenha passado pelo trato digestivo de um casuar. Casuar come os frutos, mas as sementes saem intactas nas fezes. E sem a ave, a reprodução de muitas plantas é prejudicada. Riparosa currang, por exemplo, é uma árvore conhecida apenas de uma pequena região da floresta da Austrália. Um estudo mostrou que, sem passar pelo trato digestivo de um casuar, apenas 4% das sementes dessa planta crescem. Depois de passar por um casuar, a taxa vai para 92%. E como casuares têm grandes territórios e caminham bastante, eles são importantes dispersores de sementes de muitas espécies de árvores. Os casuares são aves impressionantes, né? Bom, agora você já sabe, se algum dia você visitar a Austrália ou a Nova Guiné e encontrar alguma dessas aves em estado selvagem, mantenha uma distância segura, principalmente dos filhotes, não alimente as aves e o mais importante, curta esse momento de ver essas aves selvagens de aparência pré-histórica livres caminhando à sua frente. Se você chegou agora no canal e não é inscrito, mas gosta de aves e natureza, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto com vídeos toda semana, beleza? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.